quando a gente está procurando ajuda para uma situação de doença crônica, doença crônica que eu falo, pessoal, é assim, artrites, doenças autoimunes, diabetes tipo 2, que mais? E outras, essas doenças que são doenças que são ditas da idade, que muitas vezes a medicina convencional não consegue ajudar de forma eficiente. E muitas vezes, olha, e eu arrisco dizer até que quadros, às vezes, de depressão, né, de síndrome do pânico, muitas vezes as medicações não são suficientes para controlar essas pessoas. E o que a gente acaba ouvindo e que eu discordo terminantemente é dizer que a velhice é sinal de doença, entende? Ou falar que você vai ter que conviver com a doença o resto da sua vida. Essas coisas, para mim, é uma. Como que eu vou dizer? É um cutucão, sabe? Na minha criatividade. Gente, se nós temos uma natureza criativa excepcional, como é que a gente vai aceitar o desígnio de um ser humano que tem um conhecimento relativo, não é conhecimento absoluto, dizer que algo não tem cura? E se você for para casa dizendo que não tem cura, provavelmente não terá. Então, agora eu me lembrei, conversando isso com vocês, eu me lembrei de uma história que eu li num livro do Dr. Joe Dispenza, um livro chamado You Are the Placebo, que significa Você é o placebo. E ele conta uma história de um homem que foi diagnosticado com câncer, e ele, então, morava numa região dos Estados Unidos, ele mudou para outra região, e lá ele continuou o tratamento. E como o câncer dele, segundo a primeira avaliação, era um câncer que já estava espalhado, ele foi para essa cidade, que era a cidade de nascimento dele, para viver os últimos momentos da vida dele, né? Então, quando ele chegou no médico, especialista no câncer, e contou para esse médico, assim, a situação dele, e o médico viu os exames, tudo, o médico disse a ele, me conta, afinal, o que você acha que eu posso fazer por você? Em que eu posso te servir nesse momento? Isso era meados de outubro, se não me engano, e o paciente disse o seguinte: me ajude a passar o Natal. Depois do Natal, eu posso morrer. Foram essas palavras que o paciente disse para aquele médico. Então, o médico garantiu a ele, de alguma forma, que as coisas iam se sustentar até o Natal. Tudo correu muito bem até o Natal. E lá no Natal, depois do Natal, passado quase uma semana perto do Ano Novo, ele é internado e quando vai ser verificado, né, o diagnóstico era uma pequena pneumonia. Uma pneumonia muito leve. Mas na sequência, ele falece, ele morre. Então, fizeram uma biópsia não, uma autópsia, né? Uma autópsia dele para saber a causa mortes, né? Isso foi uma investigação. E o que descobriram é que o câncer não estava invadindo os órgãos, como anteriormente tinha sido dito, e que também a pneumonia era pequena demais para fazer com que ele viesse a perder a vida por causa disso. Então, a pergunta, né, que fica no ar é: será que a crença das pessoas à sua volta e a própria crença daquele homem de que ele estava prestes a morrer favoreceu e facilitou a morte dele, o desencarne dele? Será? Então, a pergunta, né, que fica no ar é: o que fez, então? O
que foi o provocador, né, a causa última da morte desse homem? Então, a pergunta que a gente faz é: as drogas alopáticas, sabendo que elas têm efeitos colaterais nocivos, por que nós deveríamos, então, enviar essa informação, talvez desnecessariamente, para o nosso corpo? Por quê? A gente sabe que os procedimentos alopáticos, as vacinas, elas enfraquecem o nosso sistema imunológico e com isso aumenta a nossa vulnerabilidade a doenças. Então, por que a gente aceita esses procedimentos? Às vezes até sem questionar, não é? Muitas vezes a gente está num momento de desespero e a gente faz porque a gente acha que, nossa, é o mais certo a se fazer. Mais ou menos quando a gente faz uma compra emocional, sabe? A gente quer demais alguma coisa e aparece uma pequena oferta, aí você, uau, é a minha hora, é a minha oportunidade, eu mereço. E aí você cai na esparrela e depois fica em dívida, né? Então, é mais ou menos isso. Para que a gente possa viver uma vida com mais saúde, faz jus que a gente compreenda, que a gente ganhe consciência a respeito das nossas questões, a respeito daquilo que realmente favorece os nossos processos de adoecimento, que nada mais são do que grandes oportunidades de autoconhecimento, grandes oportunidades de a gente fazer mudanças pequenas que vão provocar grandes benefícios, não só para a gente, mas muitas vezes para a nossa família como um todo. E outra pergunta, né, que o Amit Goswami faz e que eu repasso aqui para vocês é: devemos aceitar o estresse e a falta de vitalidade como um preço a ser pago pelo modo de vida moderno? Não podemos nos empenhar por uma saúde que tenha como objetivo primeiro e fundamental a vitalidade e o bem-estar? Por que a gente não pode viver de bem? Vocês entendem por que eu escolhi aquela hashtag saúde como regra? Saúde como regra porque todos nós vivemos a ideia da doença como regra. A gente vive isso tanto que a gente paga plano de saúde. E eu posso dizer para vocês assim que pagar plano de saúde às vezes tem a ver também com cuidar de um acidente. Eu concordo, eu não estou falando mal de pagar um plano de saúde, né? Eu estou falando que às vezes a gente fica refém do plano de saúde, não é? Em inglês, né? Insurance quer dizer seguro, saúde, né? Um seguro de saúde que não segura nada. Né? Só paga suas contas, porque não assegura a sua saúde, concorda comigo? É o nome mais pagão que eu acho de todos, seguro saúde. Como assim? Não segura minha saúde, não? Então, como que pode ser um seguro saúde, entende? Quem assegura a saúde somos nós mesmos, cada um de nós que se responsabiliza. Eu me responsabilizo com o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. É essa responsabilidade que eu estou falando com vocês. Não é ter que, eu tenho que conhecer então o corpo humano inteiro para eu assegurar minha saúde. Não, não é por aí o caminho. Não é isso.